Hoje eu vou falar sobre uma outra questão que tem uma separação entre a sociedade e o indivíduo. E o Lucas Pavan tem falado muito nos debates que ele vai, nas participações que ele tem, que não existe sociedade, só existe o indivíduo. E essa ideia não vem dele, né? Essa ideia é bem mais antiga. Essa ideia de individualismo já vem basicamente desde os primórdios do capitalismo. E a própria Margaret Thatcher, né, nos anos 80, tinha aquela frase de que não existe sociedade, existe o indivíduo, de que não existe dinheiro público, existe só dinheiro privado. E, na verdade, isso é uma falsa dicotomia, porque não existe o indivíduo sem a sociedade e também não existe a sociedade sem o conjunto de indivíduos. Quando você fala que só existe o indivíduo, você está desprezando a teia de conexões que existe entre os seres sociais. O ser humano é um animal social, tenta você viver sozinho no meio do mato sem falar com ninguém. Você vai enlouquecer depois de um dia. O ser humano não existe isolado sem a sociedade. E não é como se a sociedade fosse um mero conjunto de indivíduos e apenas isso. A sociedade é resultado da interação entre eles. Então, qualquer sociedade com mais de 40 pessoas vai ter as suas leis para organizar e fazer com que as pessoas elas consigam viver de maneira social. E as sociedades vão ter algumas interações muito complexas. Por exemplo, aqui no capitalismo, né, que é o sistema que o Lucas Papadopoulos defende, a gente tem, por exemplo, o fato de que ninguém hoje em dia consegue produzir nenhuma manufatura do zero. Não tem nenhuma pessoa viva que saiba produzir um hambúrguer do zero, que saiba produzir um lápis do zero, que saiba produzir um caderno ou um carro, muito menos do zero, que vai minerar lá o metal, que vai produzir os semicondutores. Não existe isso. Então, cada produção que existe na sociedade é uma troca bem complexa entre os indivíduos. Então vai ter um indivíduo lá que vai extrair o metal, vai ter outro indivíduo que vai refinar para transformar nos componentes ali do carro, vai ter um indivíduo que vai fazer as placas de circuito impresso, vai ter um indivíduo que vai fazer o pneu, vai ter um indivíduo que vai montar chapas de metal e etc. Vai ter um indivíduo que vai fazer o design, e assim vai para a comida, vai ter um indivíduo que vai fazer a pecuária, vai ter um indivíduo que vai fazer a agricultura, vai ter outro indivíduo que vai pegar esses ingredientes e vai vender, vai ter outro indivíduo que vai pegar e vai transformar em comida, vai ter um restaurante, vai ter pessoa que vai lá comprar e comer, e essa pessoa, por sua vez, ela também vai ter um trabalho no qual ela produz para esse treinamento complexo. Então, essa dicotomia entre indivíduo e sociedade, na verdade, é uma falsa dicotomia, porque os dois coexistem, nenhum dos, obviamente, não tem sociedade sem os indivíduos, mas o indivíduo ele também não existe sozinho. E quando a gente fala em pensar no coletivo, em pensar na sociedade, a gente tem que pensar que a gente não pode pensar no bem-estar de uma minoria em detrimento do bem-estar do resto da sociedade, que é o que acontece atualmente. Então, a sociedade capitalista, ela serve ao bem-estar de uma minoria que detém o controle dos meios de produção, de uma minoria essa que consegue controlar todo o sistema, consegue fazer campanha para político, consegue doar para campanha de político, depois consegue fazer lobby, que consegue ter apoio do judiciário e consegue ter o apoio do mercado financeiro inteiro, porque são eles que constituem o mercado financeiro, ditam os rumos da economia do país. E isso serve ao interesse desse menos de 1% da população, enquanto o resto tem que, basicamente, trabalhar para um meio de fome, né? Você não trabalha para você ter dignidade, porque a maior parte do brasileiro que ganha salário mínimo não tem acesso à dignidade, não tem acesso às coisas mais básicas, por exemplo, saneamento, por exemplo, cultura, lazer, ter acesso, por exemplo, poder assistir filmes, ouvir música, de vez em quando participar de produção cultural, né? Assistir teatro, poder assistir a exposição de música ao vivo, poder ir no cinema, essas coisas são coisas que a maior parte das pessoas não tem acesso, a maior parte das pessoas se preocupa em trabalhar, como eu falei, não é para ter dignidade, é para não morrer de fome. E é nessa sociedade que a gente vive, uma sociedade no qual se pensa no bem-estar de alguns poucos indivíduos e a sociedade em si serve a todos esses indivíduos. Então isso é uma forma muito individualista, né? Pensando muito no indivíduo, né? Então cada pessoa ela não tem o sonho de poder viver numa sociedade mais justa. Ela tem o sonho de ela poder estar nessa minoria rica, de ela poder estar dentro dessa minoria que vai poder ter uma vida confortável sem se preocupar com dinheiro, né? Que vai poder viajar o tempo todo para fora, que vai poder ter o carro do ano, que vai poder morar numa baita casa sem quase pagar nenhum imposto e viver só de renda. Ah, eu quero sair do meu emprego amanhã e não trabalhar nunca mais, eu posso. É esse o sonho das pessoas, ao invés de sonhar uma sociedade que ninguém passe fome, de ser uma sociedade na qual todas as pessoas tenham, possam ter acesso à dignidade plena. E é esses valores que são incutidos com essa ideia de não existe sociedade, existe só indivíduo.
que é uma ideia falsa, como a gente falou aqui. Então, ficando por aqui, um abraço. Veja o vídeo que eu falei aqui também sobre falar sobre o naturalismo. Um abraço e até mais.